dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos ao primeiro episódio da nova temporada. Eu sou o Vinícius Choqueta. Eu sou a Carol Zuliani. E junto nós somos o Papo Santo. Hoje nós estamos aqui com um casal muito amado pela nossa cidade, que também nós gostamos muito. E eu queria apresentar eles para vocês, que é o Felipe e a Juliana. Oi, gente! E aí, pessoal? Eu queria começar dizendo que a gente está muito feliz de estar aqui e a gente se sente muito honrado, assim, e grato mesmo por esse convite e por essa oportunidade de estar aqui falando com vocês. Fato, gente. A gente tá muito feliz. Inclusive, eu queria pedir desculpa pro Frei Gilson, tá? Que a gente veio antes que ele. Desculpa. Mas assim, Sorry. queria parabenizar, gente, antes de tudo, que tudo que vocês estão fazendo aqui, que o Espírito Santo, que Deus possa entrar na casa de todas as pessoas que ouvirem tudo que é falado neste lugar. Amém. Então vamos começar? Vamos? Estamos prontos. Pra gente começar, eu gostaria de saber um pouquinho da história de vocês, né? Como que vocês cresceram? Foram diretamente da igreja? Por onde vocês caminharam até chegar os dias de hoje? Começa aí. Não, é você primeiro, vai. Tá. A minha mãe já esteve por aqui, né? Então, parte aí da minha vida, talvez eles já saibam. Mas eu não cresci numa família católica. Na verdade, a minha família... Antes, minha avó foi católica um tempo, mas por alguns tropeços aí, ela acabou indo para a igreja evangélica, então a gente cresceu mais nesse meio evangélico, né? E então a gente teve mais esse contato, só que durante a minha adolescência, assim, minha juventude, a minha mãe nunca foi muito de ir, sabe? Teve um período que ela era mais assídua, mas, assim, no começo ela não ia muito. Então, a gente ia mais com a minha avó. A gente dançava na igreja, fazia umas coisas assim e tal, né? Mas eu tive mais esse contato com essa parte evangélica. E aí, depois da morte do meu avô, que a gente, de fato, entrou aí na igreja católica mesmo, conheceu... de fato, o que era toda essa realidade. Mas até então, não tive, assim, um contato desde pequena, não. Até fui batizada, já era mais velha. Fui batizada, a gente já namorava. Foi no batismo dela. O Felipe foi no meu batizado, entendeu? Mas foi isso. Eu não tive, assim, um contato muito com a igreja católica desde nova. Minha vez? Lá em casa, nós... digamos que minha família é católica, tem um berço católico, porém... Digamos que eles não são católicos fervorosos, vamos dizer assim. A minha avó, bastante, tanto que eu acho que eu continuei na caminhada muito por conta das orações da minha avó. Lá em casa, a família inteira é católica, mas fiz até a primeira comunhão. Quando chegou a crisma, eu acho que acontece na maioria dos lugares. Tchau, gente, até mais. Um dia eu volto. Isso, na época, nem pensava em voltar. Eu tava até brincando, aqui nos bastidores a gente tava conversando, sempre quis falar isso. A gente, quando eu era pequeno, na época de catequese, a minha mãe, eu fazia catequese na Santa Luzia. Eu era moleque, não queria ir pra catequese. O que eu fazia? Fingia que tava dormindo. Ficava no quarto tudo fechado, trancado ali, quietinho. Aí a catequese começava às 8 horas, por exemplo. Eu ficava olhando o relógio assim, meio-dia, olho fechado. Chegava 7h50, minha mãe não tinha ido me chamar ainda. Eu falava, ela esqueceu. Chegava faltando 5 minutos, ela abria a porta do quarto. Filho, vamos na catequese. O começo foi desse jeito. Hoje acho que é mais fácil, brincando. Hoje é mais fácil ela falar, filho, não vai. Fica em casa, Fica um dia aqui com a gente. Vem aqui com a família. Antes tinha que obrigar e hoje em dia, filho, pelo amor de Deus, vamos ficar um pouco em casa. Mas assim, o começo, até a primeira comunhão, então era desse jeito. Chegou na crisma, dei uma afastada. Uma grande afastada, na verdade. Fiquei um bom tempo sem ir na Santa Missa. Eu ia só em casamento, batizado. Fora isso, creio que pouquíssimas vezes eu fui. Até Semana Santa, festividade da igreja, alguma coisa, eu não ia. Não vivia realmente não era costume, né? Nem um pouco. Da família. Mas aí, chegou 2013. Gente, eu sou de exatas, mas nem tanto. Não me cobrem tanto. Aí, em 2013, a gente se conheceu e as coisas começaram a mudar. Mas até então, era um pouquinho afastado.
Eu acho que todo mundo tem um pouquinho, né? Exceto o Vinícius, na verdade. Não, Vinícius é a exceção. Nos outros podcasts, outros episódios, o Vinícius nasceu dentro da igreja e ficou. Deus quiser, vai Privilegiado. permanecer. E vai continuar. Amém. Mas a minha história também é assim, né? Chegou a crisma, tchau. Eu até reprovei a crisma. Existe reprova de crisma. Eu não sabia. Descobri agora. Você que não sabia? Existe reprova, então participe. Mas eu reprovei também na crisma, mas foi por conta de trabalho. Eu comecei a trabalhar muito cedo. Então, e era aquela coisa, né? Tipo, outro dia eu vou. Eu vou passar mesmo? Só que eu não passei. Esse é o pensamento. Não, pra quê? E depois que eu comecei a namorar o Adriano, né? Que a gente resolveu casar e a gente voltou firme, assim. Então, graças a Deus, eles têm alguém, né, Ju? É isso aí. Eu não tive essa fase, assim, de catequese, enfim, bem novinha, porque, como eu falei, a gente foi muito tarde, então eu fiz catequese de adulto, foi tudo, tipo assim, vamos fazer tudo rapidão em um ano, e aí foi, entendeu? Não tive essa fase, mas privilegiados quem teve, tá? Só queria dizer. Fato. Vamos fazer uma pausa aqui rapidinho, que eu queria falar com você que tá aí. Você já viu que esse episódio vai ser muito bom, né? Então aproveita e desce aqui e se inscreve no nosso canal se você ainda não é inscrito. Ativa o sininho para receber a notificação dos próximos episódios e também vai no nosso Instagram, que é @paposantopodcast. Segue a gente lá que também vai sair muito conteúdo bacana. Isso aí. Então vamos continuar? Então, vocês falaram, né, que a família de vocês eram, né, a sua não era católica, né, mais ou menos, a sua era, mas, né, e como que tá a família de vocês hoje em dia? Então, depois dessa fase, assim, que a gente conheceu outra vez, depois da morte do meu avô, né, de lá pra cá parece que a gente, tipo assim, não sabe ser outra coisa, entendeu? A gente só sabe ser igreja, a gente só sabe ir pra igreja, a gente só vive de igreja. Então, hoje eu posso dizer que Deus, ele de fato entrou na minha casa, sabe? Entrou na vida da minha família. Eu vejo muito isso dentro da relação que a gente tem com a minha mãe, com meu pai, com as minhas irmãs. Hoje a gente se reúne na hora do almoço pra falar de Deus. A gente não sabe falar de outra coisa, sabe? Parece que a gente só sabe falar disso. Então, Parece não, virou de 8 a 80, assim. Então, hoje a gente vive o extremo de viver o intenso, assim, com Deus. Eu acho que é bem diferente. Lá em casa, mudou um pouco. Vamos dizer assim que deu uma melhora. Na verdade, talvez eles já iam assim, só que por eu ser criança, não ser tão ligado, não prestava tanta atenção. Mas hoje eu vejo que eles participam mais da missa dominical. Minha mãe, minha tia. Minha avó, infelizmente, ela não consegue ir por conta que ela tem alguns problemas, que não consegue andar até lá, ela cansa rápido, então ela não vai. Tem umas limitações. Mas, gente, é o dia inteiro com o terço na mão, canção nova, rezando. A avó é uma Sim, fofa, sim, gente. Vocês não têm ideia. O vô brinca. Pra quê? Não vai, não. A frase dele é: pra que eu vou lá? É só senta e levanta. Então, lá em casa hoje é assim. Mas a gente, quando começou a caminhada lá na igreja, quando a gente se conheceu, a mãe da Juliana arrastou a gente. O começo ali foi a mãe da Juliana que... Ela contou um pouquinho. Puxou a gente. Inclusive, mãe, você veio aqui e disse que eu ia obrigada pra igreja. Obrigada. Na verdade, eu vou me explicar agora, que daí também eu tenho a minha réplica. Sim, chegou o seu momento de Chegou o fala. meu momento. Então, logo que a gente começou assim, eu tava na faculdade. Então, quando eu vinha de final de semana, eu queria ficar com meu namorado, no caso, né? Porque a gente morava em cidades diferentes, ele fazia faculdade lá e eu em outra cidade. Então, eu queria ficar com ele e eu queria ficar em casa com a minha família, porque eu não tinha muitas oportunidades de ficar. Eu era atleta também, jogava vôlei, então, quando eu vinha, tipo, era um domingo, era um sábado, ou, tipo, eu vinha num sábado de tarde e ia embora no domingo de manhã, era muito rápido, então, eu não queria ir na igreja, eu queria ficar em casa, eu queria, né, fazer o que as pessoas normais fazem. Queria sair, tomar um sorvete, enfim, queria namorar, não queria, enfim. E aí eu ia, porque a gente precisava ir, o Felipe tocava, se ele não fosse ia ser esquisito, porque não ia ter ninguém pra tocar, então a gente ia, não é que eu ia obrigada, mãe. Eu gostava de ir, mas é que eu queria outras coisas, entendeu? Você tá falando do primeiro grupo de jovem? Eu não sei se tá no script de vocês, mas a gente pode falar um pouquinho disso aí que eu falo. Se vocês fossem perguntar isso, desculpa, vocês vão... Foi uma parte bem especial, assim, pra nós. Esse comecinho, a gente não, como a gente falou, não participava muito de igreja. Mas
a mãe dela tinha tido o primeiro contato dela com a RCC, essas coisas, e ela começou a trazer a gente. Aí ela falou, quero abrir um grupo de jovens. Mas assim, Prazer, vai lá, né? mãe. Prazer. Quero começar um grupo de jovens, o que vocês acham? E, gente, Jesus, ele dá um jeito de laçar você e puxar de volta. Não importa. Eu sempre gostei de música. Eu sempre fui apaixonado por música. O que ele fez? Ele chegou no ouvido da minha sogra, falou assim, viu? Fala pra ele vir no grupo de jovens tocar violão. Aí já era. Aí já era. O grupo de jovens chamava UPA. E eu acho que o nome foi bem... Porque foi realmente um pronto-socorro pra gente, pelo que a gente vivia. E foi começando com um violãozinho ali. Ela falou, não, vem, toca o violão aqui pra gente. Mas não sabe como funciona. Não, vamos lá, vocês vão gostar. A gente tinha 10 músicas e a gente ficou um ano tocando 10 músicas. Mike, conhece o Mike? Sim. Ele, nosso padrinho de casamento, Mike. Quando a gente começou, ele falou assim, cara, eu vou deixar um set list pra vocês com 10 músicas. Com essas 10 músicas, vocês vão tranquilamente rodar o ano inteiro. Fiquem em paz. Literalmente. Imagina só, com essas 10 músicas a gente fez o... O plus foi a melodia do Salmo, mas era isso, 10 músicas e uma melodia de Salmo. Só, era o que a gente tinha, não tinha nada. Qualquer missa que a gente ia tocar era a mesma melodia do Salmo. Inclusive, eu lembro até hoje da melodia. Às vezes, naquela hora de desespero, quando a gente vai tocar alguma missa, assim, meio de supetão, meio de susto, e agora, que Salmo que vai? É o Salmo. É esse Salmo. E é aqueles acordes que encaixam em qualquer um. Mas esse foi o comecinho, assim, da nossa caminhada, que tava falando da família. A família, ela tá caminhando, mas ainda não é aquele católico fervoroso, vamos dizer assim. Sim. Tem bastante para melhorar e eu não vou mentir que eu rezo para que isso aconteça. Sim. E se Deus quiser, né? Um dia vai acontecer. Eu só vou dar um adentro aqui, que a mãe da Juliana é a Alessandra Vaz, que veio no primeiro episódio da temporada anterior. Então, se você não assistiu, corre lá assistir, porque foi muito especial também, né, Vini? Foi. E falando assim um pouquinho, né, do início de vocês, que vocês, né, começaram junto, eu acho, caminhada, né? Como que vocês se conheceram? Ai, Jesus. Então, eu era muito boa de vôlei e o Felipe era ruim. Não, peraí, eu sou atleta. Não, ela pediu, a gente não pode, né? A gente tem que falar a verdade. Então, eu era muito boa de vôlei e ele era muito ruim. E aí, eu jogava em outras cidades, né? E quando eu vinha pra cá, pra Mogi, eu sempre ia treinar aqui. Então, eu tenho um carinho muito grande pelo treinador daqui. Então, eu sempre voltava pra lá. E aí, o Felipe tava lá, entendeu? E aí, a gente se conheceu basicamente nesse meio do vôlei. Porém, a gente também estudou uma fase na mesma escola. Então, a gente se conheceu na escola e no vôlei. A gente estudou na mesma escola desde a 5ª série. Porém, ela numa sala e eu na outra. E ele já era apaixonado por mim, só não contou, mas... Nem eu, sim. Vocês têm a mesma idade? Não. Tem a diferença de meses, 6 meses. Uhum. Vai? Não, pode. Agora... Eu até falei a parte que era importante, que eu era boa, você era ruim e que você era apaixonado por mim já. Aí né, foi no vôlei. Inclusive, ela namorava um rapazinho lá da nada a cidade ver lá. isso aí. Aí um amigo meu, do vôlei também, ele falou, cara, ó a Juliana lá, 2013 isso. Kelvin. Linda. No meio do vôlei lá, ele falou, Felipe, Juliana lá, conversa com ela e tal. Eu falei, não, ela tá namorando, para de graça. Não. Ele falou, não, ela falou que ela terminou essa semana. Porque esse menino também era meu amigo. Aí eu falei, sério? Aí a gente começou a trocar mensagem. SMS. Gente, SMS é uma coisa que era de antigamente. Hoje em dia não existe. Hoje em dia mas ninguém existiu. usa mais. A gente conversava só por SMS. Inclusive, dentro de casa não pegava a rede do celular. Eu ia no Uno do vô. Tá vendo? Era Ficava dentro do ninho do vô, mandando mensagem ali pra ela. E aí, tudo bem? E aí a gente começou, tipo, essa amizade até. E aí teve um dia que eu machuquei, enfim, eu morava em São Carlos, machuquei e tive que voltar a estudar aqui. E aí eu voltei a estudar na mesma sala que a dele. E aí... Eu machuquei sim, tá? Ficou com saudade. E aí teve um dia, assim, ele sempre esperava meu pai me buscar na escola.
E aí teve um dia que meu pai parou o carro e falou assim, quem que é esse menino aí? Eu falei, eu tava esperando pai. ela, porque depois que ela ia embora, eu ia pra academia com meus amigos. Só que naquele dia, meus amigos já tinham ido embora. E ele ficou lá. E eu fiquei lá. Aí meu pai chegou, quem é esse menino aí e tal? Aí eu falei, um amigo e tal dele. Entra no carro. Ô, Felipe, o quê? Aí ele, entra no carro, onde você vai? Onde que ele tá indo? Não, vou pra academia, tremendo. Vou pra academia. Aí ele falou, entra no carro, te deixo lá, deu. Ih, lascou, agora já era. Mas o começo foi assim, né? Foi, aí... E aí eu pisquei. Na academia, nada aconteceu. E aí eu pisquei, de repente ele tava dentro da minha casa, assistindo o jogo do São Paulo com meu pai, e aí eu falei, agora já era. Inclusive, esse primeiro encontro com meu sogro, algumas pessoas falam, Felipe, você não tem nem vergonha de falar isso. Pessoal do vôlei, o que eu fiz? Sinceramente. Tem que conhecer o sogro. O que eu fiz? Marquei um churrasco na casa dele com os amigos do vôlei, que também eram amigos dele, porque era tudo vôlei. A família inteira dela ama esporte. Foi incrível. O pai dela, gente, Olimpíada entendeu? É o auge. É o auge. Então, assim, eu falei, útil ao agradável. Marquei, inclusive... Pra que ir sozinho, né? Exatamente. Já Vamos chamar todo mundo. Um churrasco ali, também em casa, entendeu? No dia, tudo pensado. No dia, tinha jogo de São Paulo. Sogrão é São Paulino. Eu sou São Paulino. Adivinha qual foi a primeira pergunta dele quando eu entrei na casa? Que time que você torce? Eu lembro até hoje. Que time que você torce? Falei, São Paulo. Ele falou, tá passando um jogo, vem assistir comigo. Falei, Nesse momento, eu falei, perdi. Agora já. nesse momento, tudo certo. Tudo sob controle. Mas foi assim. Queria que o Adriano estivesse aqui pra falar como ele conheceu o meu pai. Graças a Deus que ele não está. Fica pra um próximo episódio. Fica pro próximo aí, eu vou assistir com certeza. Qualquer dia eu quero fazer entrevista e eu vou fazer essa pergunta. Isso. Verdade. Vamos fazer por Reels. É melhor não gravar, porque acho que vai ser vergonhoso. Deixa quieto, então. Retira minha pergunta, minha proposta. Então, já que a gente tá falando de juventude, vocês conheceram jovens e hoje vocês, né, ajudam muitos jovens. Como que é isso pra vocês? Nossa. Eu costumo falar assim que a gente não imagina de fato aquilo que a gente faz, sabe? Porque pra nós, não sei se a palavra é essa, mas pra nós é normal, é natural, sabe? Então a gente não consegue dimensionar isso que você falou, sabe? De a gente alcançar essas pessoas. A gente consegue, por exemplo, ver que algumas pessoas que passaram por nós ou que de alguma forma tiveram algum contato, a gente conseguiu plantar alguma sementinha. Mas, de fato, entender toda essa dimensão dentro daquilo que a gente faz, eu acho que não tem essa realidade, assim, sabe? Na verdade, depois que eu conheci o que era ser católico, depois que eu conheci a renovação carismática católica, eu entendi no mesmo momento que o meu chamado era com a juventude. Deus me chamou naquele momento para trabalhar com a juventude, porque na época eu tinha 17, 18 anos, quando eu comecei a ter esse primeiro contato. Sim. Então, eu ainda sou jovem, por favor. Era muito jovem, entendeu? Nós somos, tá? Já, por favor. Então, inclusive, nesse grupo de jovens, nesse primeiro que teve, chamava UPA, a gente marcou um retiro. Esse foi o... E nesse retiro que teve, a gente convidou os outros grupos de jovens da cidade. Aí, gente, um retiro ali até o primeiro momento tranquilo. Retiro, primeira vez que eu participava de um retiro na minha vida. Uhum. Primeiro foi a gente fazendo, você imagina que... Teve um momento que aquele lá foi... Eu tive alguns starts, alguns estalos, assim, pra eu realmente dar o meu sim, começar o eis-me aqui. Nesse retiro do grupo de jovens, UPA, Unidos pelo Amor, não lembro se eu falei, enfim, ele teve um momento que a gente teve uma pregação, acho que foi o Paulinho, sobrinho do Moisés, que fez a pregação, e tava começando a armar um tempo de chuva. E a igreja que a gente participava lá na Linda Scheibe é uma igreja que não tem porta e não tem janela. Não tem nada. Não tem nada. Sabe aquela música? Era uma casa. Então, Não tinha nada. E o tempo estava armando. E ele acha que era a última pregação do dia. Então ele já começou a pensar, por exemplo, nossa, o som vai molhar, aí vai dar ruim, não vai dar certo.
Enfim, começou a pregação dele, começou o momento lá. De repente, a chuva começa de jeito. E ele tinha pregado e começou um momento de oração e a chuva começou. Eu lembro exatamente como foi. Era um bolinho de jovens no meio da igreja. Tava todo mundo junto, porque tava chovendo dos dois lados. Só que a chuva começou a atingir aqueles jovens lá. Aí o que a gente fazia? Corria tudo para um lado. Aí ia tudo pro lado esquerdo da igreja. O que acontecia? A chuva ia pro lado esquerdo. Nice. E aí a janela aberta, não tinha janela, começava a chover daquele lado. Aí a gente corria tudo pro lado direito. Aí chegou um momento que aquela chuva lá era tão intensa e a gente percebeu, a gente não, né? Quem tava conduzindo, falou, gente, a chuva é para molhar. Mas não adianta a gente fugir, é pra molhar, já é. Vocês estão fugindo de algo que é para acontecer. Aí depois que a gente realmente... A partir daquele banho... Deixou acontecer aquele banho lá, a gente falou, eu preciso disso. A gente precisa viver disso. Aí o segundo start que teve foi... A gente teve esse momento que foi excepcional, não tem palavra para falar como foi aquilo lá. A gente fez uma experiência de oração. Sim. Moisés convidou a gente para essa experiência de oração e o Tito estava pregando nessa experiência de oração. Foi surreal também. Eu lembro cada vírgula daquela pregação. Foi marcante demais. Porque ali eu tive o contato com o Espírito Santo. E, gente, quando o Espírito Santo vem... Eu lembro que foi um momento que a gente estava... Eram uns 10 jovens, não passava de 10 jovens. Aí ele começou a introduzir o que era batismo no Espírito Santo, o que era efusão no Espírito Santo. Nesse dia não tinha muita música, era um violãozinho, um carrom. Inclusive, no momento da oração da efusão do Espírito Santo, era só o Michael tocando o violão. Era. E ele começou a conduzir aquele momento e eu sentia o meu corpo inteiro tremendo e a mão queimando e não sabia explicar o que estava acontecendo. Aí eu lembro que em um momento estava com os olhos fechados, estava tocando Queima de Novo. Foi o meu primeiro contato com essa música maravilhosa dessa comunidade. Aí estava tocando Queima de Novo e aquilo lá começou a realmente me queimar. Aí eu lembro que eu ouvi uma voz de um homem no meu ouvido. Falava assim, solta a sua voz, fala. Inclusive, hoje em dia, quando a gente vai pregar, vai ministrar, a gente fica desesperado. A gente fala, levanta seus braços, solta sua voz, reza. Porque eu lembro que aquela voz, aquele homem naquele dia me falou desse jeito, falou, solta a sua voz. É muito do que a gente viveu, né? Aí eu lembro que naquele momento eu comecei a orar em línguas e aí o corpo não aguentou, eu reposei no Espírito Santo, acho que eu ficava chorando igual uma criança naquele lugar. E eu chorando, que ele tava chorando. E aí chorava e eu sabia tudo o que estava acontecendo. Só que o corpo era como se ele tivesse anestesiado, sabe? Eu ouvia tudo o que estava acontecendo, mas o corpo estava anestesiado e minha mão formigava. E eu lembrava daquela voz, daquele homem que falou no meu ouvido. E Felipe de 2017, que isso foi mais ou menos em 2017, 2018, não lembro. Sou ruim de data. Esse Felipe, ele era um cara tímido, né? Esse Felipe que a gente vê hoje aí, que chega, vamos! Não, era um Felipe que não abria a boca. Aí depois que teve esse momento, no mesmo dia, chegou no final, eu falei, eu preciso falar o que eu senti aqui. Eu preciso falar o que eu vivi aqui. Aí eu lembro que eu falei, gente, eu queria agradecer a esse homem que veio rezar por mim, que falou que eu tinha que abrir a minha boca e rezar, porque isso aí me destravou. Eu realmente consegui viver depois que ele falou isso. Tinha uma senhorinha atrás de mim. A senhorinha levantou a mão e falou assim, fui eu que falei no seu ouvido. Aí eu lembro que ela falou assim, a voz que você ouviu foi a voz de Jesus. Aí acabou pra mim, né? Aí naquele momento eu falei, gente, eu preciso que as pessoas sintam o que eu senti hoje. Não tem como eu continuar se eu não levar isso que eu vivi para as pessoas. Passou um tempinho, chegou no Vem Louvar. Nesse primeiro Vem Louvar, a gente foi apenas participar. E lá eu tava com meu violãozinho, porque a gente ia fazer o grupo de jovens logo depois de um momento que ia ter lá com a juventude.
Aí a minha sogra, Moisés, acho que na época, falaram, viu, leva o violão, faz o grupo de vocês aqui, já junta toda a juventude. E naquela época eu só tocava violão. Não falava, não ministrava, não fazia nada, era só tocava as músicas. Só um blém desafinado. Aí antes desse momento teve uma adoração. Acho que era o padre André Rossi, que era pároco da Santana. Sim. E ele tava, não tenho certeza se era ele, mas eu quase certeza que era ele. Aí ele tava com Jesus, era adoração, Jesus estava exposto, e eu lembro que eu tava com meu violão na arquibancada, porque eu não desci lá no meio do povo, e eu abracei meu violão na arquibancada, e eu falava assim, Jesus, o que eu vivi aquele dia, eu quero que outros jovens vivam. O que eu senti, eu quero que outros jovens sintam. E abraçado com meu violão apertado, assim, eu falava, através da música, que foi o que me atraiu lá no comecinho, eu quero atrair outros jovens. Independente de aonde o Senhor me levar. Eu quero atrair os jovens através da música, porque foi o que me atraiu. E eu sei o quão forte Jesus falou comigo. Aí, naquele dia lá, eu literalmente me entreguei. Mas eu acho que também a gente ir mais, assim, pra evangelização dos jovens, eu acho que muito se dá também pelo tempo que a gente vivia, né? A gente era jovem, no meio do jovem, então, vivendo aquilo, a gente queria que eles também vivessem. E também na realidade que a gente vivia de faculdade, que a gente sabe que dentro da faculdade é muito difícil você levar algo que seja de Jesus, é muito difícil. Sim. Eu lembro que na minha faculdade, por exemplo, a gente tinha um gol, mas era tipo, 15 minutos dava 3 pessoas. Era muito difícil, a gente chamava e as pessoas não iam. Então, vendo a realidade de faculdade, realidade de amigos, os amigos do Felipe também, era uma galera que não sabia nem quem era Jesus, entendeu? Na verdade sabe, mas falava mesmo, gente, não acredito. Então, e também na época de faculdade eu morava numa república com 12 meninas, as meninas eram tipo assim, cara, sabe? De usar droga dentro de casa, e eu ter que pedir, por favor, não usa dentro do meu quarto, porque eu não quero aqui dentro, se quiser vai na sala. Então a gente tava inserido no meio dessa realidade que a gente vive, que é hoje, que a gente sabe que o mundo tá aí, né? E aquilo incomodou a gente. Então, a partir daquele incômodo, a gente falou, cara, não é possível que só a gente vai viver isso que a gente vive com Jesus. Tem que ser pra todo mundo, tem que chegar pra todo mundo, sabe? Eu acho que o maior start, assim, de, cara, a gente precisa trabalhar com a juventude foi nisso. Porque a gente tava no meio de todo aquele caos acontecendo, tentando ser luz de alguma forma. Acho que foi isso, né? Com certeza. Sim. E hoje vocês já passaram, acho que por todas as cidades da nossa diocese, né? Levando a música, a pregação. A gente já passou. Possivelmente. Acho que todas. Saímos algumas vezes da diocese também. São Roque. Provavelmente não tenha ido a todos os lugares. Nossa, Vinícius, eu não tinha pensado nisso aí. Talvez não. Será que todas? Agora você me pegou, verdade? Não, vamos falar que todos pra dar... assim. Fazer um corte pro Instagram. Sim. Vocês não têm noção, mas vocês alcançam muitas almas. Sim. Muitas mesmo. E eu já fui tocada muitas vezes por vocês. Inclusive na última, Vini? Que foi a mais recente, né? A última, que foi mais recente, foi final de semana. Esse final de semana? Esse final de semana. Nossa, gente. Então, assim como pra gente, vocês são exemplos, mas pros jovens também. Então, apenas continuem. Continuaremos. Com certeza. Bom, e falando de música, né, da juventude de vocês, que tudo começou com a música, vocês comentaram, né, o Felipe comentou sobre uma música que tocou profundamente sua história. E como que é hoje ter esse contato com a comunidade? Fala aí. Na verdade, assim, eu nunca pensei muito nisso, sabe? Tipo, nossa, eu quero muito ser de uma comunidade. Eu nunca tive esse pensamento. E, na verdade, desde que a gente começou todo esse caminho dentro da igreja, a comunidade, ela sempre... A gente brinca que a gente namorou ela há muito tempo, sabe? E aí a gente sempre tinha aquele pensamento de, eu acho que não é pra nós, tem tanta gente, não vai dar certo, enfim. E a gente demorou muito tempo pra, de fato, falar, vamos fazer? Vamos, sabe, preencher esse formulário, vamos ver o que vai dar e tal. E aí a gente demorou muito tempo, e quando a gente decidiu, a gente chegou, assim, a gente conversou, né, falou, e aí, vamos fazer, decidimos, e aí a gente falou assim, Deus, só que é o seguinte, se for pra ser... vai ser de primeira.
É na nossa cabeça, né? Porque, que nem eu tinha comentado, 2017 eu tive esse primeiro contato com essa música, Queima de Novo, então a gente começou a buscar da onde que era aquela música. E a primeira vez que eu busquei ainda foi do Tony Allison, que ele regravou. Aí eu achei que a música era dele. Depois que eu busquei um pouco mais, que eu vi que era da Colo de Deus. Aí ele, depois que teve esse momento aí, que eu nunca pensei em fazer parte de comunidade também. Mas acho que a gente falou, a gente precisa de alguma coisa a mais. A gente se viu numa realidade, na verdade, que a gente tá há muito tempo grupo de oração, grupo de jovens, tudo isso. E não que não seja incrível, porque isso formou quem a gente é. Isso, né, enfim, ensinou a gente a ser assim. Mas a gente entendeu que algumas pessoas, Deus, ele chama de uma maneira diferente, talvez eu poderia dizer dessa forma. E a gente entendeu que talvez aquilo podia ser pra nós, sabe? A primeiro momento, não é pra nós, não vai dar certo. E depois, tipo, quem sabe, vamos tentar? E aí foi quando a gente falou, não, vamos fazer essa inscrição. E aí, gente, mas foi muito engraçado que a gente chegou, fez eu, o Felipe e minha irmã. E aí a gente chegou em casa e a gente falou assim, mas é o seguinte, Deus, se for pra gente ser da comunidade, então a gente vai ter que ser de primeira. A gente não vai fazer mais o formulário, a gente não vai se inscrever. Se for, vai ser de primeira. Beleza. Aí a gente passou o tempo, toda aquela apreensão, né? Será que vai dar? Será que não vai dar? Enfim. E aí chegou a resposta, tipo, a primeira resposta, né? Porque pra quem não sabe, são algumas fases, né? E aí chegou a primeira resposta, nós aqui, não, Deus, a gente já sabe, se não der certo a partir daqui, ano que vem a gente faz de novo, tá tudo bem. No começo era, não, é ou não é? Aí passou a primeira fase, Então, se não for também, ano que vem a gente tenta de novo, tá tudo certo e tal. Só que, até nisso, eu vejo que Deus, ele teve um carinho, assim, um amor muito grande, até nessa fase de entrar mesmo nesse processo. Porque talvez lá atrás, se a gente tivesse se arriscado ou tentado de alguma forma, talvez não seria o tempo, sabe? Hoje eu sinto que tudo que a gente vive com a comunidade, com o contato que a gente tem da missão, que é mais próxima aqui de Campinas, é de uma riqueza, assim, que talvez a gente não soubesse compreender naquele tempo, sabe? Então eu acredito muito, assim, que foi na hora que tinha que ser, do jeito que Deus planejou pra ser mesmo, sabe? E eu vejo mesmo com muita misericórdia Deus ter chamado a gente a fazer parte disso. Lembrando que todo mundo sempre pergunta, vocês são Colo de Deus? Não, gente. A gente tá no processo vocacional. A gente ainda não é Colo de Deus, a gente tá buscando, discernindo se essa é a vontade de Deus pra nossa vida. São 2 anos de vocacional, a gente tá no 2º ano, então não. Obrigado, formadora. A gente ainda não é Colo de Deus, nós estamos discernindo isso. A partir do ano que vem a gente entra no... Como é que é o nome? Esqueci agora. Discipulado. No discipulado. Daí a gente pode, de fato, falar que a gente faz parte mesmo da comunidade. Até lá, ainda não é consagrado, mas é um passo a mais aí, partindo desse passo de vocacionados. Sim. Que legal, né, gente? Assim, eu falo que o amor de Deus constrange muita gente, sabe? Que nem a gente tocou em alguns pontos, tipo, a nossa história, aquilo que Deus fez em alguns momentos, aquilo que Deus faz através da gente, as pessoas que a gente chega e até mesmo a comunidade. Ele constrange a gente num amor, assim, tão grande que é difícil. Tem hora que eu fico em casa assim, eu paro e falo, cara, que loucura é essa que eu tô vivendo? Meu Deus, Jesus, vai com calma. Eu não tô entendendo muita coisa, tô indo, mas é um amor assim que a gente, quando a gente vê, a gente já tá ali, a gente já tá fazendo, e Deus já tá fazendo em nós, e a gente fazendo com ele, e aí tá... Mas é incrível, incrível. Inclusive, eu quero muito dizer assim que muitas pessoas enxergam a comunidade como uma banda, enfim, uma galera ali que se reúne pra fazer uma música, mas só quem vive ali, de fato, dentro daquilo, sabe, inserido naquilo, sabe a realidade de todo mundo que tá ali dentro, sabe, a busca que todo mundo que tá ali dentro vive pra, de fato, ser santo, sabe? E ainda mais o trabalho que a comunidade faz com os jovens, que hoje é assim, gente, eu não tenho nem como dimensionar o que eles fazem. E eu acho que isso também, de alguma forma, atraiu a gente, sabe? Porque a gente foi atraído por eles e aí agora a gente também quer atrair outras pessoas para que vivam tudo isso. E eu acho que parte muito daquilo que a comunidade fez na nossa vida, né? Com certeza. É aquilo do... Todo mundo tem um chamado. Só que quando a gente ouve uma ministração, a gente é diferente, sabe? Existem diversas comunidades, existem diversos segmentos, vamos dizer assim. Só que quando a gente ouvia uma música, quando a gente ouvia uma ministração,
a gente falava, gente, é diferente o jeito que eles falam, é diferente o jeito que atraem, sabe? E realmente E eu acho que isso também nos atraiu. o que nos deu, talvez, coragem para fazer isso é porque a gente viu que aquilo que a gente fazia e aquilo que a gente vivia era muito parecido, assim, com o que a comunidade faz e vive. A gente se via, por exemplo, em momentos de oração dentro do grupo de jovens, que a gente estava fazendo como eles. A gente estava vivendo os momentos de oração como eles, ministrando. Não como, né, gente? Pelo amor de Deus. Vamos realidade aqui, mas se espelhando de alguma forma, sabe? Olhando para eles e tendo mesmo como exemplo. E hoje a gente está ali dentro, no meio dessas pessoas que a gente olhava, meu Deus, de longe. Isso também é de uma grandeza e de uma riqueza que a gente fica, assim, assustadíssimos. De, por exemplo, a gente chegar numa geração atômica e o Mate sair de onde ele tá pra falar, oi, gente, isso pra mim é surreal, pelo amor de Deus, ele dormiu na minha casa, o que é isso? Que loucura, sabe? É umas coisas, assim, que constrange mesmo a gente. Eu falo, meu Deus, como que a gente chegou nisso? Como é que a gente tá aqui, sabe? Que loucura. É isso. Sim. E falando um pouquinho sobre o carisma da comunidade, como que é funcionalmente o carisma da comunidade? O carisma da comunidade é, como Maria, gestar uma geração cheia de Pentecostes. E é exatamente trazer os que estão afastados da igreja para dentro da igreja novamente. É claro que a gente não tem muita autoridade para falar a fundo disso, mas basicamente é isso. A Colo de Deus busca aqueles que estão afastados para dentro da igreja de novo. Mais forte, principalmente, é a juventude. Sim. Tendo um trabalho talvez mais forte, mais focado na comunicação, e aí em geral, seja música, seja rede social, enfim, tudo isso, mas um trabalho mais focado nessa comunicação mesmo, de chegar a essas pessoas com excelência e levar mesmo, de fato, o Espírito Santo com potência e intensidade. Eu acho que é isso. E chega, né? Sim. Chega. Geração atômica foi... Chega com força. Fogo, muito fogo. Né, Vini? É. A gente sentiu, a gente pôde participar, né, no último Geração, e foi muito especial viver tudo aquilo. É maravilhoso. Ano passado foi o nosso primeiro e... Ano retrasado, né? Retrasado. Já estamos em 2025. Hello. Nossa, passa rápido. Aí, aquele primeiro lá, a gente fala, por que eu não vivi isso antes? Gente, eu tava esperando isso. E antes de nós continuarmos a nossa conversa, nós temos uma tradição aqui no nosso podcast, né? Que os convidados trazem um presente, um desapego. E nós queríamos saber o que vocês trouxeram pra gente. Gente. Como vocês trabalham com a evangelização através de redes sociais, a gente pensa assim, vamos trazer um santo que pra gente também é um beato que vai ser... Tá claro. Já dei a indireta. Vocês abrem, mas assim, é pra vir aqui e estar presente com vocês em todas as gravações que tiver. Que ele esteja. Ele foi escolhido como nosso padroeiro. Vocês não sabiam disso ainda. Não sabíamos. Tão proféticos. A gente escolheu falou, nas férias, que a né? gente precisava comprar um. Providência. Pronto. Olha. Uau! Gente, essa imagem foi a tia do Felipe que pintou. Ela que faz mesmo. Então, se vocês quiserem aí também. Que lindo. Mostra naquela câmera ali também, Vini. Opa. Uau. Nossa, que lindo. A gente já pode encomendar pra casa? Contato aqui. Pode sim. E ela, assim, ela é super atenciosa, sabe? Ela faz com muito carinho Pertinho da mesmo. gente. Isso. Que fofinho. lindo. Vale pra mim. Vai ter briga, então. Calma, gente, calma. E outro costume que a gente tem no nosso Papo Esse é Santo bom, é o esse é bom. bate-bola. Ai, que medo! Vai dar certo, vai dar Vai dar certo. Não vai ter nenhuma pergunta de conhecimentos gerais de hoje. certo. Glórias. Independente da pergunta, abre a sua Bíblia. É. Pegou a referência? Trouxeram a Bíblia? Pode começar? Pode. Acho que eu tô pronto. Quem responde primeiro, eu ou ele? Você, primeiras damas. Quem tocar o coração Tá, primeiro. ele. Vai tocar ele. É ele.
E rapidinho, tá, gente? Tá. O que vier tipo na assim, ó, mente, pá. Tá. que eu sei que vocês Perguntou, estão respondeu. preparados. Que perigo, meu Deus, que perigo. Tá. Um santo de devoção. Olha, esse ano eu tô com Santa Maria Madalena. Santa Teresinha do Menino Jesus. Ah, eu também. Jesus em uma palavra. Misericórdia. Salvação. Um lugar que você sente paz. É pra ser sincero, né? Aham. Ai, minha cama, gente. Sinceramente, na minha cama eu fico tão em paz. Minha casa, mas a igreja principalmente. Uma oração que te acompanha. Ai, e agora? Me pegou, hein? Uma oração que me acompanha. Ah, responde você primeiro, que agora eu não sei. Tô nervosa. A minha oração é o terço da misericórdia. Ah, é verdade, é. Regra de vida, tá aí, né? Terço da misericórdia, é verdade. Um conselho. Para os jovens, no caso, né? Pro geral, pra quem geral, está conselho. nos Pra Pra todo quem mundo tocar que no tá seu assistindo, coração. Um conselho pra você que tá aí me vendo. Um conselho que vale a pena ser de Jesus, sabe? Eu acho que é o maior conselho que a gente pode dar, que vale a pena ser de Jesus. Busque Jesus enquanto você ainda tem tempo. Uma frase. Uma frase? O amor de Deus me constrange. Ah, mentira. Não, vamos falar outra. Vamos falar outra, que essa toca muito no meu coração. O próprio amor me amou na cruz. Acho que essa é a minha principal. Se soubesse o dia de amanhã, não tornarias a pecar. Profundo, hein? Acabou com a minha Foi frase aqui. Foi uma passagem, uma pregação que me pegou. Um sonho que Deus colocou no coração de vocês. Eu acho que evangelizassem em grande escala, sabe? Eu acho que meu maior sonho hoje é ser missionária. Viver disso, de falar de Jesus e ser de Jesus e só de Jesus. Me consagrar na comunidade. Ah, é. Estar no Ô, processo gente, vocacional. ele tá acabando comigo. Mas isso, Isso é missionário. Vamos de novo, Ju. É um sonho que Deus colocou no seu ser coração. consagrada da cola de Deus. Muito bom, gente. Muito bom mesmo. E quem sabe daqui uns anos a gente não volta aqui com vocês já Né, eu aqui, ó. consagrados. Imagina só, Aleluia, Senhor. Obrigado, recebo. se for da tua vontade, teu filho... Isso aí. E o que vocês diriam para os jovens, né? Depois de tudo que a gente conversou, que a história de vocês começou muito jovem, vocês são casados jovens, né? Tocam para os jovens. O que vocês diriam para eles hoje? Manda bala. Ai, meu Deus. Eu acho que eu diria que muitas vezes a gente não tem a dimensão daquilo que a gente vive com Deus e que Deus pode fazer. Mas acho que o que eu mais diria para eles assim é que, cara, se abandona em Deus, sabe? Aquilo tudo que você sente, aquilo que você vive, se abandona em Deus. Eu vim hoje, voltei do trabalho pensando assim, o quanto Deus fez na minha vida. E acho que o que eu diria para eles é que Deus pode muito, sabe? Talvez a gente não tenha essa consciência de tudo que Deus pode fazer e não tenha esse olhar espiritual. Mas acho que o principal conselho e a palavra que eu diria era seja de Jesus. Porque o resto ele vai fazer tudo na tua vida. Acho que é o principal. O que tocou bastante no meu coração na célula que a gente viveu essa semana é uma frase que diz pra gente: não troque a promessa por uma proposta. Sim. O mundo vai oferecer diversas propostas pra gente. Vai maquiar que aquilo é bom, que está tudo bem, que está tudo certo, porque o inferno é feio, mas o diabo faz que o caminho até lá seja bonito. Então, que a gente não troque as promessas que Deus fez pelas propostas que o mundo faz. Verdade. E depois que você sente a primeira vez também, aí já era, né? Aí não tem como. Era. Aí o barco já tá andando, não tem como voltar mais. Eu brinco com o Adriano, com o Vinícius. Deus, por favor, não abra mais portas, porque eu não vou falar não. Então, por favor. Tá entrando em todas as portas possíveis. Todas. Não cabe mais portas. É aquela música que a comunidade também fala, o rio fluiu, não volta mais. Já Sim. Volta, já era. uma vez, já era. E agora, para encerrar, né, a gente sempre pede para os convidados que deixem uma palavra de esperança e de fé. Mas, né, como vocês têm um dom aí, né? Ai, meu Então Deus. essa palavra vai ser, né, com uma música. Vai, vamos lá. E aí agora é com vocês, né? Pode Carol? pegar a letra, A pode gente pegar pode a até letra. desligar o microfone aqui. Se eu bater em vocês, você me desculpa, tá?
Você só explica a escolha da música também, né? De repente. Agora você me pegou, explica você. Não, é porque diante de tudo aquilo que a gente vive, a gente se colocou naquele lugar que a gente disse sim a Deus. Mas quando a gente fala assim, a gente não imagina tudo aquilo que vai vir. Então essa música ela fala sobre isso. É isso que a gente queria cantar. Quando disse o meu sim, eu não imaginava o que teria que deixar, que deixaria para trás, eu sei. Fiz escolhas e sem perceber, me deixei seduzir por tuas promessas de amor. Por tuas promessas de amor. E se o vale chegar, se em ti eu esperar, eu verei tuas promessas por tua glória. E se o vale chegar, se em ti eu esperar, eu verei tuas promessas por tua glória. E se o vale chegar, se em ti eu esperar, eu verei tuas promessas. Hoje eu decidi, eu só tenho você. Nada mais eu tenho, nada mais terei. Eu só tenho você. Nada mais eu tenho, nada mais terei. Eu só tenho você. Nada mais eu tenho, nada mais terei. A gente pode pedir mais uma? Pode. Pode. Mais pedir. uma? Pode pedir. Não, Pode pedir. vocês escolhem. É, Gente. mas vamos encerrar. E aí a gente termina cantando. Pode ser. Pode ser? Então, primeiramente, muito obrigado pela presença de vocês. Como eu falei, continuem, porque vocês estão tocando muitas almas para Deus. E eu acho que esse é o intuito maior de tudo, né, Vini? Sim, eu tenho certeza que esse podcast vai tocar o coração de muitos jovens. Aleluia. Amém. Obrigada a vocês também pelo convite. Foi muito especial. Foi muito legal. Foi diferente. Eu adorei. Então, muito obrigada também pelo convite. E a gente espera vocês de volta. Voltaremos, com certeza. Eu nasci pra brilhar, eu voltarei. Isso aí. E muito obrigado a todos vocês que assistiram. Esperamos você no próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau. Quero chamar tua atenção, dançar com teus anjos e me embriagar. Mais uma vez, mais uma vez, mais uma vez. Eu quero chamar tua atenção, dançar com teus anjos e me embriagar. Mais uma vez, mais uma vez, mais uma vez. Vem, Deus, nesse lugar, teus filhos clamam por ti. Vem, Deus, nesse lugar. Vem, Deus, nesse lugar, teus filhos clamam por ti. Vem, Deus, nesse lugar. Eu vou dançar até queimar, eu vou orar até queimar, vou te adorar até não sobrar nada de mim. Eu vou dançar até queimar, eu vou orar até queimar, vou te adorar até não sobrar nada de mim. Vem, Deus, nesse lugar, teus filhos clamam por ti. Vem, Deus, nesse lugar. Vem, Deus, nesse lugar,
teus filhos clamam por ti. Vem, Deus, nesse lugar.